acho que a igreja, por vezes, colocou isso como, né, até de um modo triunfalista, assim, de que nós não iríamos passar por provações, dizendo que Jesus já alerta isso. Cara, vocês vão passar por aflições. Aí ele diz algo maravilhoso. Tem de bom ânimo. Cara, essa importância de nós termos ânimo, que é algo que... E às vezes nem ânimo sabe? Mas foi uma teologia pregada ao longo da história que nos chegou até esse momento de acharmos que os cristãos são super-heróis e não vão ser abalados com crises emocionais, por exemplo. Quando a gente olha para a Bíblia, óbvio que vão ter exemplos, mas às vezes a gente se acha muito distante daquelas pessoas, né? Às vezes até acham que a história é uma história, não poderia ser eu. Se fosse eu estaria muito mais lascado, né? Até que ponto a igreja tem responsabilidade nisso, de pastores às vezes querendo fazer papéis de psicólogos e não entendendo às vezes a situação do irmão ali. Eu acho que toda generalização é burra. Tá. Então, assim, se eu disser que nada é espiritual, eu estou sendo idiota, precipitado. Sim. Se eu disser que tudo é espiritual, eu também estou. Também está sendo. Entendeu? Então, assim, dentro de um ambiente, por exemplo, de psicoterapia, existe um estudo, Jonathan, profundo, cara, a respeito da personalidade, da formação da personalidade. Aí existem uns estudos profundos e longos, cara, e densos, a respeito dos traços de personalidade. Isso. Cara, dos temperamentos, cara. Sabe? Pô, meu irmão, tu não tá entendendo o quanto se estuda. O quanto se estuda para ser capaz de sentar na frente de alguém e ser como um espelho para ele, a ponto de ele consiga se ver. Porque tu nunca se viu. Os teus olhos nunca te viram. Tu só viu reflexos em espelho. Do espelho. E você não sabe se o espelho te aumenta, te diminui, te alarga, te chateia. O meu aumenta. Tem um espelho... Mas é um demônio. Tô ligado. Tem um espelho da Etna, da falecida Etna, que te deixava... Como é que tu sabe que aquele espelho, aquele reflexo que você está vendo é exatamente? Saca? Sim. Então, assim, de que serve um analista? Como que de um espelho, de um cara que escuta e a partir do que escuta pergunta, né? Questiona, indaga. Você tem que entender o seguinte, cara, tem muita gente que vive crise e ele simplesmente está vivendo um trauma, cara, da sua adolescência, da sua infância, e enquanto ele não corrigir, não adianta orar, cara. Saca? Não adianta. Quando eu falo isso, eu falo com muito respeito a quem ora. Porque, pô, quem ora tá orando ali na ignorância às vezes, né? Daquilo que ora e pelo que ora. Eu acredito que Deus até honra às vezes, sabe? Mas não é a regra. A regra é, se o cara tem bloqueio de autoimagem, o cara vai ter bloqueio de autoimagem pro resto da vida se ele não tratar. Isso dentro de um ambiente psicoterapêutico. O cara tem bloqueio de crença, de escassez, ele sempre vai achar que o dinheiro está acabando, que o dinheiro é curto, que a conta é demais, e que ele ganha pouco, e que ele nunca vai ganhar mais, e que a qualquer hora ele pode ser demitido. Por quê? Porque ele tem um trauma, irmão. Ele fala assim, cara, e já orei para Deus, e 3 vezes pedi ao Senhor, tira! E não sai. Por que não sai? Porque não é assim que vai sair. Não é assim que vai resolver.